Se você é desenvolvedor, eu acredito que você já deva estar caindo na real e entender que daqui para frente, cada dia mais a gente vai precisar integrar as nossas aplicações atuais com inteligência artificial e também criar uma nova geração de aplicações que são baseadas em agentes realmente de inteligência artificial. Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês um pouco sobre LangChain. Eu acredito que é o primeiro passo que vai te ajudar muito a conseguir colocar o pé na areia e começar a fazer com que você desenvolva os seus primeiros agentes. O LangChain é uma biblioteca fantástica, simples de aprender e que tem recursos super poderosos para você fazer de uma forma muito simples coisas realmente complexas nos dias de hoje com inteligência artificial. Mas antes de a gente ir direto ao assunto, eu queria muito que você desse um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário aí para falar para mim se você já está utilizando o LangChain. E um outro ponto super importante, tá? Clica no link abaixo, tá? Porque aqui na Full Cycle a gente tem um MBA em Engenharia de Software com IA, que ele traz, assim, aspectos extremamente importantes para o seu dia a dia. Desde arquitetura de software e solução, workflows de desenvolvimento para você realmente ser produtivo e não ficar mais passando raiva com o IA. Também o desenvolvimento de agentes e integrações de aplicações com o IA e a parte de DevOps SRE para você entregar e garantir confiabilidade aí nos seus projetos, ainda também trabalhando com inteligência artificial. Então clica no link abaixo, vamos bater um papo, porque eu tenho certeza que o MBA pode te ajudar bastante aí nessa nova jornada que nós desenvolvedores estamos seguindo agora. Beleza? Agora, pessoal, indo direto ao assunto agora aqui, tá? Eu queria trazer alguns aspectos interessantes para que você consiga entender, né, a ideia do LangChain, tá? Então, LangChain é uma biblioteca, é um framework que nos ajuda a abstrair muita coisa para a gente fazer integrações com inteligência artificial. Né? Então, ele tem diversos recursos que conseguem fazer a gente trabalhar com fluxos, tá? De etapas para que a gente consiga finalizar, vamos dizer assim, um processo quando a gente está trabalhando com IA. Ou seja, eu posso pegar um prompt, posso jogar esse prompt para o LLM, posso pegar o resultado desse prompt, jogar isso para um banco de dados, pegar a resposta do banco de dados, chamar um outro LLM e etc. Então ele trabalha como um chain, né? Ou seja, um canal encadeado, né, onde a gente vai pegando entradas e saídas, tá? Então isso ajuda bastante. O LangChain, ele também tem algo que é chamado de LangChain Expression Language, tá? Então a ideia é que ao invés de você ficar trabalhando de uma forma muito verbosa, você pode trabalhar com pipes. Eu vou mostrar na prática isso aqui para você, que facilita muito essa nossa vida de encadeamento, né, de fluxos e tudo mais. Agora, algumas coisas são interessantes e que invariavelmente todo mundo tem que trabalhar de forma geral quando vai trabalhar com IA, é que a gente vai muitas vezes precisar carregar documentos, PDF, a gente precisa fazer busca, a gente pode trabalhar com Markdown, a gente precisa fazer web search. Então tem tanta coisa que a gente precisa utilizar como dados para a gente poder jogar para IA e tomar alguma decisão, que o próprio LangChain ele tem ali diversas ferramentas, né, web loaders e loaders, né, para que a gente consiga pegar essas informações basicamente com um único comando e é bem simples de utilizar, tá? Uma coisa interessante também é que, baseado nisso, a LangChain, ela, como que eu posso dizer, ela facilita o nosso processo de embedding, né? Então imagina que eu tenho um documento e eu quero transformar esse documento em vetor para que eu possa fazer consultas no banco de dados e trazer as buscas semânticas, né, que fazem mais sentido ali para aquilo que você está querendo passar para o LLM, né? Então ele vai te ajudar muito nesse processo de busca vetorial. Você consegue criar agentes, tá? Agentes React, ou seja, agentes que conseguem entender o que você está pedindo, entender o próximo passo, utilizar uma ferramenta, voltar e ficar nesse loop até ele resolver diversos tipos de problema. Então, com o LangChain, hoje em dia, você também consegue fazer isso, principalmente porque a partir de agora, na versão 1.0, o próprio processo de criação de agente utiliza, na realidade, um outro cara que é da família do LangChain, chamado de LangGraph. Então, o LangChain hoje em dia, ele tem essa dependência do LangGraph a partir da versão 1.0, tá? Que vai ser lançada agora em outubro, né, de 2025. Depois, antes disso, né, o LangChain ele tinha o seu próprio motor e executor de agentes, tá? Agora, algumas coisas que muitas pessoas que ainda não estão familiarizadas com o IA acabam
não entendendo ou acaba nem percebendo que isso é um grande problema e desafio, tá? Que, na realidade, é trabalhar com memória e histórico, né? Então, basicamente, a gente tem, quando a gente cria agentes, memória a curto prazo durante uma sessão, memória a longo prazo, para que a gente consiga utilizar essa memória ao longo de todas as sessões. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais coisa você guarda, mais tokens você gasta, mais caro vai ficar, mais lento vai ficar. Então, você consegue, ali com o LangChain, ter processos para fazer sumarização dessas informações, realmente trabalhar com memória, histórico de mensagens. A gente consegue, inclusive, pegar informações que vêm da IA e conseguir fazer o parsing dela em modelos do PyDent, por exemplo, ou fazer o parsing disso no JSON, que é o LLM está trazendo ali para a gente. Então, de forma geral, o que você tem que entender é que LangChain tem muita coisa poderosa, tá? Tem muita gente que subestima a LangChain e começa a utilizar frameworks mais complexos para tarefas que o LangChain faria tranquilamente com uma facilidade muito maior, tá? Então, para facilitar a nossa vida, eu acho que vale a pena a gente ir direto para um exemplo, né? Eu criei 3 exemplos bem claros e simples, somente para você entender o poder e a facilidade que a gente tem para trabalhar com LangChain. Então, vamos lá, galera. O lance é o seguinte. Deixa eu aumentar a tela aqui do meu computador. Então, basicamente, é o seguinte, pessoal. Eu criei uma pastinha aqui e eu tenho 3, basicamente, exemplos para dar para você. E eu acho que esses exemplos eles vão deixar muito claro, né, a simplicidade e o poder que o LangChain tem. Então, o lance é o seguinte. Muitas vezes, né, uma das coisas mais comuns que a gente faz no dia a dia, quando a gente está trabalhando e utilizando e integrando aplicações com o IA, é fazer realmente chamadas para o modelo de IA, né? E quando a gente está falando em chamadas, pode ser para qualquer tipo de modelo. Ou seja, eu quero chamar um modelo da OpenAI, eu quero chamar um modelo da Anthropic, eu quero chamar um modelo da Google, Gemini, ou outros modelos que inclusive podem ser open source ou coisas desse tipo. Então a primeira coisa que a gente tem que se ligar é que o LangChain, ele consegue trabalhar de uma forma bem agnóstica ao modelo. Então, ao invés de eu ter que ficar baixando o SDK da OpenAI, ficar baixando um monte de coisa, simplesmente o LangChain, ele faz isso para mim de forma bem transparente. O que significa? Por exemplo, se eu quiser carregar agora aqui o GPT-4o Mini, né? Basicamente o que eu preciso é dar um init chat model, colocar o meu provider, o modelo do provider, aqui eu tenho outros parâmetros de temperatura e etc. E a partir disso, simplesmente, eu já tenho uma instância do meu LLM que eu posso já começar a executar chamadas em cima dele. Então, com uma linha, simplesmente, você já consegue trabalhar e fazer algo que você muitas vezes teria um trabalhinho, ainda mais se você precisar utilizar modelos diferentes em momentos diferentes da sua aplicação. Uma outra coisa bem bacana que o LangChain tem é a parte de prompt template, tá? E o porquê que isso é importante? Uma das coisas que são extremamente essenciais, eu acho que é 50% do trabalho, muitas vezes que a gente vai trabalhar com agentes ou desenvolvimento de aplicações com IA, é trabalhar com prompts, tá? Mas o grande ponto é que muitas vezes a gente tem um prompt e esse prompt, ele precisa, né, ter placeholders, ou seja, eu preciso adicionar em tempo de execução, né, variáveis nesses meus templates. Então, o que eu posso fazer? O LangChain, ele tem algo chamado prompt template, que basicamente você fala quais são as variáveis que você vai utilizar nesse prompt, e aqui você pode passar o prompt, que pode ser carregar um arquivo Markdown ou qualquer coisa desse tipo. Aqui eu estou fazendo de uma forma simples, mas basicamente o que acontece é que quando eu chamar um modelo e passar a variável name, o que vai acontecer no final das contas? Ele vai fazer a substituição automática. Então fica mais ou menos desse tipo aqui, ó. Text é template format, estou passando o name, que é igual Wesley, por conta dessa variável, e quando eu imprimir o valor desse text, por exemplo, você vai perceber que vai estar Hi, I'm Wesley, how are you doing? Basicamente é isso que vai acontecer. Agora, como é que eu faço a chamada para um modelo de IA, né, uma vez que eu já instanciei esse cara aqui? Simples, pessoal. Você simplesmente, no final das contas, você vai criar uma variável, né, você nem precisa criar,
dar um llm.invoke, e aí quando você fizer isso, automaticamente o modelo é chamado e você já tem a resposta, tá? E isso aqui a gente está trabalhando de forma assíncrona, né? Então a gente tem que esperar toda a resposta do modelo para pegar o resultado. Mas você pode também trabalhar no formato de stream, que conforme o modelo vai mandando o resultado, você vai pegando aquilo ali em tempo real, bem comum, né, de se utilizar no dia a dia, tá? O que eu fiz aqui para facilitar a visualização da execução desse programa, tá? Basicamente, eu peguei o content que está aqui nessa chamada aqui, né, que a gente realizou para o LLM. E uma outra coisa que eu fiz aqui, tá? Basicamente, é verificar se nessa resposta tem algo chamado usage metadata. Basicamente, o que isso significa? Significa que quando você chama, né, um modelo, você não recebe apenas a resposta do modelo. Você recebe metadados que são importantes para que você consiga, inclusive, verificar quantos tokens você gastou e coisas desse tipo. Então, eu criei, basicamente, um loopzinho aqui, somente para a gente ver esses metadados. Então, vamos dar uma olhada nesse cara. Eu vou dar aqui Python, src, já estou dentro de src, aqui, LangChain, e eu vou colocar o primeiro exemplo aqui, que é Calling Model. Então, vou dar um Enter, e vamos aguardar o modelo resolver o nosso problema aqui. Então, vamos lá, ó. Aqui é o resultado da LLM, então o content é: Hi Wesley, I'm just a program, but I'm here and ready to help you. How about you? E etc. Então, basicamente, por que o modelo está me respondendo isso? Porque o meu prompt foi: eu sou Wesley, né? E como que você tá? Basicamente é isso que está acontecendo aqui nessa chamada, e ali embaixo é a minha resposta. E aqui embaixo, agora, eu consigo ver os metadados que vieram nessa resposta aqui do modelo. Então, se você perceber, eu tenho, por exemplo, tem outros dados também, mas eu estou pegando somente essa coleçãozinha aqui, que basicamente ele traz quantos tokens eu mandei de input, quantos tokens foi utilizado para output, ou seja, para eu receber a minha mensagem, o total de tokens utilizado e etc, se eu tive cache e coisas desse tipo. Então, olha só que interessante, pessoal. Comando extremamente simples, dá um invoke aqui, a gente já consegue fazer chamadas para IA, tá? Agora, uma outra coisa que eu falei que eu comentei com vocês, né, é o porquê que o LangChain é chamado de chain, né? Então, o chain é algo que liga uma coisa na outra. Então, eu tô trazendo aqui um exemplo muito parecido com o que eu fiz, mas utilizando um chain aqui nesse caso. Então, eu chamei o LLM, criei meu template, e o meu chain aqui faz o quê? Que eu pegue a saída desse meu template e jogue para o meu LLM. Né? Então, só de eu fazer isso aqui, as coisas já mudam bastante de figura. Por quê? Porque, eventualmente, eu posso pegar o resultado do meu chain para um output parser, aí eu posso pegar esse cara, jogar ele para um outro prompt X e depois chamar um outro LLM que vai resolver um outro problema e etc. Então, se você perceber, eu consigo fazer um encadeamento muito forte, e isso é muito utilizado, porque às vezes eu preciso inserir um dado no banco de dados, depois verificar se os dados foram inseridos, depois fazer uma busca nesse banco, depois pegar algum resultado dessa busca, jogar para o LLM, pegar a resposta do LLM, verificar se o dado dá certo. Tudo isso são canais, né, encadeamentos que você pode fazer simplesmente trabalhando dessa forma aqui com o Pipe. Então, se você perceber aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um chain, falando que eu vou pegar os dados do meu template e vou mandar para o meu LLM. E se você perceber agora, no meu template, eu estou falando que eu tenho duas variáveis. Uma que é o nome e eu estou falando um outro aqui, é a minha question, né, a minha pergunta. Então, se você olhar aqui, eu estou dando um chain, né, .invoke, e o que acontece, no final das contas, eu estou passando aqui simplesmente, né, as informações que eu preciso para que ele substitua esses placeholders aqui no meu prompt, né? E quando eu faço a execução, vamos lá, quando eu faço a execução desse chain, eu vou ter esse resultado. É um resultado bem simples, mas eu queria que você entendesse a ideia principal por trás dos chains, né? Então, olha só que ele colocou: Hi Wesley, a capital do Brasil é Brasília. Então, ficou bem
simples, se você perceber, pegar o resultado de algo e jogar em outro pedaço do seu programa de uma forma encadeada. Ou seja, ele gera, no final das contas, uma pipeline que ele vai fazendo a execução, como é que as coisas acontecem, tá? Agora que você entendeu o conceito básico de chains, você conseguiu entender um pouco melhor como é que funciona prompt templates, você conseguiu entender de forma como que eu consigo chamar um modelo de inteligência artificial baseado, inclusive, né, de forma bem agnóstica a qual modelo eu quero trabalhar, eu quero passar uma das coisas que são bem poderosas aqui no LangChain, tá? Que é a parte de um React Agent, tá? O que significa React Agent? Deixa eu comentar isso aqui, porque é um loop grande que eu fiz aqui para a gente ver como é que é a reação do nosso agente. Mas, basicamente, o que acontece com o React Agent? Somente para você entender, React é um tipo de prompt, tá? De forma geral, né? Esse tipo de prompt, ele faz com que o agente, ele receba uma chamada, ele observe essa chamada, baseado nessa chamada, o que ele vai fazer? Ele vai falar, para resolver isso, o que eu preciso fazer? E daí ele fala, eu preciso fazer isso. Daí o que acontece no meio da história? Ele fala, ok, deixa eu fazer isso. Ele pega o resultado do que veio e joga lá no começo. Bom, agora eu resolvi isso. Qual que é a minha próxima ação? A minha próxima ação é tal. Então, deixa eu chamar minha próxima ação. E agora que eu tenho essa próxima ação, deixa eu voltar no começo. Então, ele fica num loop até resolver o problema que a gente tem. Então, a maioria dos agentes, inclusive de codificação, de uma forma ou de outra, trabalham com esse padrão, porque você manda uma solicitação, ele fica chamando ferramentas, processando a informação e ele vai ficando num loop até ele tentar resolver o seu problema ali. Então, a ideia desse tipo de agente é fantástica porque você pode dar algo para ele que é chamado de tool, que são ferramentas que o modelo vai poder utilizar para facilitar ali a vida. Então, somente para você entender que eu fiz, tá? Um exemplo bem bobinho, mas ajuda bastante eu criei uma variável global, ok, galera? Exemplo, tá? E aqui nessa variável, embaixo da variável global, eu criei algo bem interessante, bem complexo, tá? Eu criei uma função que recebe o nome de uma linguagem de programação e retorna um resultado, tá? E o que essa função faz, né? O que essa ferramenta faz? Você pode ver aqui que eu tenho uma anotação de tool aqui no meu cara, porque aqui eu já estou falando ali que isso é uma ferramenta que o meu modelo vai poder utilizar. E a ideia é o seguinte, né? Se eu falar de Python, ele vai fazer um if no Python e vai trazer essa resposta. Se eu falar JavaScript, ele vai trazer essa resposta. Se eu colocar outra linguagem, ele vai falar que não sabe a descrição dessa linguagem. Algo bem simples. Uma outra coisa que eu fiz aqui também é o seguinte. Eu criei, né, algo chamado getPrTotalCount. Basicamente para eu pegar o total de pull requests que tem no meu repositório, né? E basicamente o que eu estou fazendo eu criei um valor 100 aqui, botei globalzão aqui mesmo e estou retornando esse valor aqui como um inteiro para eu saber a quantidade total que eu tenho de pull requests. E eu criei também aqui uma outra ferramenta que faz o seguinte, eu falo que é para ele fechar pull requests. Então eu falo a quantidade de pull requests que eu quero finalizar e ele vai fazer o seguinte, eu criei algo randômico de 50% a 50%, ou seja, se ele tenta fechar uma simulação, uma PR, né, e esse resultado dá 0, o que vai acontecer? Ele vai retornar falso, ou seja, ele não conseguiu fechar a pull request. Caso, né, não aconteça isso, ele vai subtrair o total de pull requests que eu tenho que subtrair, né, e vai retornar true, que ele conseguiu fechar a nossa pull request. Então, se você perceber, eu tenho uma tool para verificar a linguagem, uma tool para contar pull requests e uma tool para eu conseguir fazer o fechamento de uma pull request. Então, agora que eu tenho essas minhas tools definidas, o que eu fiz aqui? Tá? Eu instanciei novamente o modelo e aqui eu criei aqui no final das contas, né, as minhas tools que eu estou trabalhando aqui, beleza? E aqui embaixo eu criei uma variável de prompt, tá? E essa variável, ela faz de uma forma bem simples o seguinte, você é um software engineer, você tem que responder as questões usando as tools que eu estou disponibilizando, use cada tool somente quando você precisa e
dê instruções bem claras e respostas bem claras para a gente, né? E aqui eu falei o seguinte: se você tiver um erro, né, ou um false statement by a tool, porque eu estou querendo dizer, né, essa pull request aqui pode dar true ou false, você precisa chamar novamente essa tool até que você tenha a resposta correta. Então, basicamente, isso que eu fiz. Ou seja, se der 0 o resultado, ele vai ter que ficar iterando até esse cara dar true. Basicamente é isso. E agora que eu tenho o prompt, eu tenho as tools que eu quero, eu tenho as minhas tools aqui consolidadas, eu vou fazer a criação do meu agente. E você vai ver o quão complexo é fazer isso aqui. Olha só o seguinte. Eu tenho agent, é igual a create agent, eu estou passando aqui o meu modelo que eu vou usar, as tools que eu vou usar e o prompt que eu quero. É basicamente isso, eu já tenho um agente criado. E a parte mais interessante é que uma vez que você tem esse agente, você já consegue fazer solicitações diretamente ali para ele. Então, somente para ficar mais fácil aqui, o que eu fiz? Eu utilizei, tá, algo que o próprio LangChain tem, que é Human Message, que é uma forma, né, de gerar, né, uma mensagem, um tipo de mensagem que vai ser chamada para o nosso agente. Porque eu posso ter mensagens de humano, posso ter chamadas de ferramenta, eu posso ter a resposta da IA. Então, eu tenho diversos tipos de mensagem e steps que o meu agente faz conforme eu vou fazendo a execução, né? Então, se você percebeu, o que eu fiz aqui, simplesmente eu criei uma mensagem falando o seguinte: responda, qual é a descrição do JavaScript Programming Language e quantos pull requests eu tenho no repositório. E depois, em seguida, eu falei, feche 10 pull requests e depois me diga quantos pull requests a gente tem. Então, se você perceber, galera, essa requisição que eu estou mandando para o meu agente, ele requer algumas coisas interessantes, que ele tem que entender qual que é a descrição, né, do JavaScript, por exemplo. E ele sabe que ele tem uma ferramenta que ele tem que entender qual é essa descrição e ele vai buscar, né? Aí eu perguntei quantas PRs estão abertas. Aí ele tem uma outra ferramenta que, em tese, ele consegue ver. E depois eu falo para ele, feche 10 PRs. Então ele tem uma ferramenta para ele fechar PRs. E depois eu pergunto quantas PRs eu tenho ainda sobrando. Então, em tese, ele tem que verificar novamente, né, quantas PRs ele tem ali no repositório. Então, se você perceber, isso é um tipo de iteração, porque ele tem que fazer diversos processamentos para que ele consiga dar a nossa resposta final, tá? Então, somente para você saber o que eu estou fazendo, eu estou pegando essas mensagens que são enviadas e eu estou passando a nossa Human Message aqui para o meu agente. E aqui eu tenho um Print Message, tá? Então o Print Message eu criei uma função, ela é uma funçãozona meio feia, mas eu criei ela para que a gente consiga visualizar como é que é a linha de raciocínio do nosso agente, beleza? Então vamos lá, eu vou dar aqui um Python, vou colocar, como é que era? LangChain e tree aqui, React, beleza? Então, agora que eu tenho isso, eu vou dar um Enter e vamos ver o que vai acontecer. Como é que ele se comporta. Então, estou chamando aqui o agente, ele vai demorar um pouquinho, eu estou chamando isso de forma síncrona, tá? Mas olha só que interessante. Vamos ver a linha de pensamento do meu agente. Olha só que interessante, galera. Aqui está AI Reasoning, ou seja, ele está tentando entender e pensar nos passos que ele tem que fazer. Então, ele tem a minha pergunta, né, que é a minha question, e eu estou falando aqui, ó, responda, né, exatamente o que eu coloquei ali no prompt, ali pra gente. Aí tem a resposta da IA, que é o seguinte, a IA chamou duas ferramentas, tá? Ou seja, ela chamou uma ferramenta que é a Get Language Description, né, onde ele passa que a language é JavaScript, e ele chamou também uma outra ferramenta, que é o Get PR Tool Count, para ele conseguir pegar a quantidade de pull requests. Aí, uma vez que eu tenho essa resposta da IA, eu tenho o que aconteceu com a nossa ferramenta. Então ele está falando que o Get Language Description retornou JavaScript is a Programming Language que é usado, etc. Que ele utilizou baseado na pergunta que a gente trouxe. E a outra tool aqui que ele chamou e utilizou, né, é para conseguir saber quantos
quantas PRs tem em aberto ali. E ele retornou 100, se você perceber. Então, essas duas chamadas de ferramenta estão aqui mostrando o que aconteceu. Aí, o que aconteceu? A IA chamou mais uma nova ferramenta, tá? Que é o quê? Fechar a pull request. E aqui ele passou como parâmetro a quantidade de pull requests e eu falei para ele fechar 10. Depois disso, o que ele fez? Tá a resposta da chamada de função que ele fez, que é close PR, retornou true. Então, se retornou true, significa que ele sabe que deu bom e agora ele pode seguir. Uma vez que retornou true, olha o que ele está fazendo. Ele está chamando de novo a minha ferramenta de contar quantas PRs, porque agora ele deu baixa, e eu pedi para ele verificar depois que eu fechei quantas pull requests eu ainda tenho. Então, ele chamou essa ferramenta e aqui está que agora tem 90 tools. Né? 90 tools não, 90 pull requests. E depois a IA responde na nossa final answer. A descrição do JavaScript Programming Language é: JavaScript Programming Language é a descrição ali que apareceu em relação às nossas páginas. É basicamente, ele trouxe essa descrição, mas ao mesmo tempo ele também conseguiu processar para a gente as tools onde a gente consegue ver o resultado, tá? O que eu posso fazer agora, se você quiser, eu posso colocar o seguinte para ficar mais transparente. Posso colocar assim: you have your final answer must be combined by the tool's answers. By the tool answer, combine. Pode ser combined by using the language context and the PR's context. Ok. Inglês bem sem vergonha. Agora o que eu vou fazer? Vou chamar de novo o nosso modelo e vamos ver se nessas instruções iniciais a gente consegue fazer com que ele, além de trazer o JavaScript, ele também fale sobre as pull requests. Então eu dei um empurrãozinho aqui na IA para ele também trazer ali a parte da pull request. Então vamos lá, final answer. Olha só, JavaScript é Programming Language, etc. Inicialmente tinha 100 PRs no repositório. Depois fecharam 10 PRs e agora eu tenho 90, tá? Então olha só que interessante. Agora tem um outro detalhe que aconteceu aqui, eu não sei se você percebeu. Olha só, ele chamou a tool para contar as pull requests e ele aqui teve, né, o pedido para ele fechar a pull request. Mas olha só o que aconteceu. Retornou falso, ou seja, falou que ele não conseguiu fechar a pull request. Aí o que ele fez? Chamou de novo, né, a ferramenta para fechar a pull request. E aí nessa chamada de novo, agora ele recebeu true, e daí ele conta novamente e retorna o resultado. Então você percebeu que ele fica num loop ali, até conseguir resolver a instrução, o que você acabou pedindo para ele. E isso aqui, galera, é extremamente poderoso, e se você perceber, são pouquíssimas linhas que você já consegue tirar um valor enorme para você conseguir trabalhar com agentes de inteligência artificial. Óbvio, né, que o buraco, normalmente, ele é sempre mais embaixo, tem outras questões de banco de dados, arquitetura de software e etc. Mas eu acho que você começar com LangChain, eu acho que vale bastante a pena para você começar a perceber, né, como que a gente está em nível de camadas de abstração agora, para não ficar presos a um SDK, por exemplo, de um provider, tá? Então, espero que você tenha gostado nisso, mas também tem uma outra parada, galera. Tá? Novamente, se você achou que esse vídeo ficou bacana ou que você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, saiba que a gente tem o nosso MBA, galera. Esse nosso MBA é de 1 ano de duração, reconhecido pelo MEC, e o que você vai aprender nele, né, obviamente é
10, 100 vezes mais do que você acabou vendo nesse exemplo. Tem muita coisa boa para você conseguir ser mais produtivo, para programar e conseguir realmente pilotar IA de verdade, mas também ao mesmo tempo você vai aprender a criar agentes, você vai aprender a utilizar diversos frameworks e sem dúvidas vai fazer uma baita diferença na sua carreira, principalmente agora, né, que a nossa profissão, vamos dizer assim, está sendo bem redefinida. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um comentário aí embaixo, clica no link embaixo para conhecer mais sobre o nosso MBA em Engenharia de Software com IA. Abraço para vocês.